Do oprimido. Do oprimido. Cara, assim... Isso, bom, deu certo, cresceu, funcionou. Cresceu. A galera, você falou, era minoria e hoje não mais. Virou maioria entre os judeus. Vai perder essa maioria. Robertinho, vai perder em poucos anos essa maioria. Então, mas é isso. Porque Israel hoje, e ele se manteve como a terra talvez mais valiosa a ser protegida no mundo, pelo contexto histórico. Mas é o que você falou. Hoje a gente vê, por exemplo, uma abertura mundial de percepções, de visão, e principalmente vendo muito do que acontece em Gaza, né? Da imagem de um Israel já poluída. Claro. De não só mais o oprimido. Um Israel hoje mais opressor do que oprimido. Um Israel que fala que a gente foi abatido por muita gente, a gente foi perseguido muitas vezes e a gente sempre se calou. Mas hoje a gente tem força e a gente vai acabar com cada um. Isso é uma linguagem nova de Israel. Ele não é mais oprimido. Claro. Hoje ele se postula como forte opressor, com capacidade de repelir quase todos os inimigos. Muda alguma coisa nessa percepção? Por quê? Porque agora então o sionismo é um outro projeto, agora já não é mais de expansão, não é mais de cativação de pessoas, e sim de expansão real, porque agora ele já fala, porra, nós não vamos recuar, agora nós vamos conquistar mesmo. E não são assim. Não é mais captação de adoradores. Claro, ele não paga mais de bonzinho. Mas é a tendência de todo projeto racista e colonial, né? No frigir dos ovos, os projetos racistas e coloniais têm que recorrer à violência genocidária. Todos os projetos racistas e coloniais foram assim. A Alemanha nazista foi assim. A África do Sul do Apartheid foi assim. A colonização nas Américas foi assim. Tem que recorrer à violência genocidária. Porque para manter o seu domínio, os projetos racistas e coloniais não têm outro caminho. É da natureza dos projetos racistas e coloniais a violência. Agora, vamos dar um passo atrás para entender a geopolítica atual dessa história. Porque a gente conversou aqui sobre como o Estado de Israel, como o projeto sionista foi impulsionado pelo Império Britânico. Há uma mudança nessa situação em 1947, 48. Quando é criado o Estado de Israel. Veja que quando o Estado de Israel é criado, naquele clima de comoção diante do Holocausto, todos os grandes estados que venceram Hitler apoiaram a criação de Israel, incluindo a União Soviética. A União Soviética vota a favor da partilha da Palestina, votada no dia 29 de novembro de 1947. A partilha da Palestina foi o que criou as condições para o surgimento do Estado de Israel. A partilha da Palestina definia que o mandato colonial britânico se encerraria às 0 horas do dia 15 de maio de 1948 e que 53,5% da Palestina seria dedicado a que os judeus criassem o seu Estado e 46,5% a que os palestinos criassem o seu Estado, com Jerusalém sendo mantida sob administração internacional. A partir da Palestina também decidia que seria estabelecido um período de transição sob vigilância, sob supervisão internacional, para garantir os problemas de conflito de terras que teriam de um lado e do outro. Essa partilha da Palestina, ela teve a oposição dos palestinos e dos países árabes, mas teve o apoio dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, Rússia e da União Soviética. Tá bem? Por que a União Soviética apoiou isso, apesar dos comunistas terem uma longa tradição antisionista? Pelo que eu pude já ler na vida, dos documentos do Partido Comunista da União Soviética e também livros a esse respeito, Stalin fez um cálculo. O cálculo é que Israel poderia ser um aliado da União Soviética naquele momento, na medida em que as monarquias dos países árabes, países que recém conquistavam sua independência, nos anos 30, conquistaram sua independência, anos 30, 40, aquelas monarquias que os comunistas,
qualificavam como monarquias feudais ou semifeudais, a tendência natural dessas monarquias seria se aliar com o Reino Unido, com a França e com os Estados Unidos. Entendi. E o sionismo, como naquele momento era comandado pelo chamado sionismo trabalhista, ou sionismo socialista, que era isso, Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Sharet, que eram homens e mulheres que vinham da tradição social-democrata europeia e que tentavam juntar social-democracia com segregacionismo. Tentavam juntar as duas coisas, o nacional-chauvinismo próprio do sionismo com social-democracia. Social-democracia para judeus, né? Não era para os palestinos. Estado de bem-estar social para os judeus. Né? Stalin calculou que esse grupo poderia ter relações com a União Soviética de aliança. E também Stalin considerou, num erro de cálculo absurdo, que o movimento sionista teria uma relação de gratidão com a União Soviética, porque, afinal de contas, quem tinha vencido o nazismo era a União Soviética e quem tinha libertado os judeus do campo de concentração, dos campos de concentração, foi a União Soviética. Aliás, o dia em que se celebra a China se posicionou na época? A China foi favorável. A China, naquele momento, não estava representada. Estava representada pelo governo nacionalista do Chiang Kai-shek. Ainda não tinha ocorrido a Revolução Chinesa, que é de 1º de outubro de 49. Sim. A China, naquele momento, foi favorável à partilha também. Governada por Chiang Kai-shek. A representação formal da China era ainda dos nacionalistas e não dos comunistas, que só chegariam ao poder em 49. O Irã foi contra. Não, o Irã foi favorável também, porque já estava sob a dinastia do Reza Pahlavi. Foi favorável. Eu teria que verificar essa informação sobre o Irã. Não, mas a minha memória... E você perguntou, porque eu lembro, você souber todos. A minha memória diz que o Irã vota a favor também. Só os países árabes votam contrários e a Iugoslávia. Um país socialista que vota contra. A Iugoslávia. E o Irã não é árabe, né? O Irã não é árabe. Ele é persa. É persa. É persa, né? Então... O Stalin fez esse cálculo de que, como eu estava dizendo, a União Soviética tinha libertado os campos de concentração e o Dia Mundial da Lembrança do Holocausto é 27 de janeiro. O que ocorreu dia 27 de janeiro? É quando o Exército Vermelho liberta os judeus de Auschwitz-Birkenau. É o Exército Vermelho que liberta os judeus. E esse é o Dia Mundial da Lembrança do Holocausto. Então acreditava isso. Rapidamente os soviéticos se dão conta que tinham cometido um erro gravíssimo. Isso levou poucos anos. Né? Em 1953 já era claro que o Estado de Israel havia passado com malas e bagagens para o lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Né? Se arrependeram. E a União Soviética faz um giro da sua política. Foi muito louco a forma que fizeram a partilha ali, né? Não dá pra entender aquele mapa ali, né? Você consegue entender? Não, a partilha... A lógica. E é extremamente favorável aos sionistas, porque os judeus, naquele momento, a população judaica na região, aqui meu número não falha, era de 400 mil judeus, ficaram com 53,5% das terras. E os mais de 1 milhão de palestinos ficaram com 43,5%. Não foi uma distribuição proporcional. E nem foi seguida também, né? Porque a primeira distribuição nem é a que existe hoje. Não, o que acontece ali? Você tem a partilha. É aprovada a partilha, Israel não respeita o período de transição e funda o Estado de Israel. A fundação do Estado de Israel, em 15 de maio de 48, não estava prevista na partilha. Tinha que ter o período de transição para fazer a troca de terras. O que é a troca de terras? Se um palestino tivesse terras nos 53,5% destinadas à criação do Estado judeu, ele deveria receber, enfim, você deveria fazer um equilíbrio das terras. Israel, os sionistas não respeitam a transição e declaram e fundam o Estado de Israel. Imediatamente, os países árabes e os palestinos ficam contra a criação do Estado de Israel e desatam a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense. Contra a partilha. Inevitável não acontecer isso, né? Os países árabes e os palestinos são massacrados, porque todas as grandes potências estavam do lado de Israel. Exato. Naquele momento, a União Soviética ainda apoiava Israel. Naquele momento, as armas recebidas pelas forças de defesa de Israel, pelas forças armadas israelenses, as armas foram principalmente da Tchecoslováquia. Que era um país já do campo socialista, liderado pela União Soviética.
Quando termina a guerra ela começa em 15 de maio de 1948. Ela começa em 15 de maio de 48 e termina em 16 de março de 49. Tá bom? Quando termina a guerra, Israel já tinha avançado. Conquistado mais território. Israel passava a controlar 79% da Palestina. 79%. Ficava nas mãos da Jordânia e do Egito. A Cisjordânia, controlada pela Jordânia, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, controlados pela Jordânia, e a faixa de Gaza, controlada pelo Egito. E esse povo, quem não morreu, foi expulso. Mais de 750 mil... Foi guerra mesmo, né? Militar. Mais de 750 mil palestinos são expulsos das suas terras. É o que os palestinos chamam de Al-Nakba. Nakba é a palavra em árabe para catástrofe. Eles são expulsos das suas terras, das suas casas. Não é? Não só em função da guerra frontal, mas também em função dos instrumentos terroristas adotados pelo Estado de Israel para colocar pânico e pavor nas pessoas. Terrorismo? Claro, assim, o exército israelense, as milícias israelenses... Extremamente armado. Claro, atacava as aldeias palestinas para obrigar as pessoas a fugirem das suas casas. E um povo, eu já ouvi falar que um povo... bem dizer, pacífico, né? Muito, claro. População, maioria agrária ali, pescador. Claro, então a eles foi imposto ou a morte ou a opção de fugir. Né? Alguns saíram espontaneamente, acreditando que depois retornariam às suas terras, mas enfim, o grande movimento foi esse movimento de limpeza étnica. O Hezbollah e o Hamas surgem como... Não, isso é muito lá na depois. frente. Lá na frente. Porque eles surgem como uma força paralela. Lá na frente. Isso é 40 anos depois. Tá. Depois de muita humilhação. É 40 anos depois. Então, eu imaginei que eles tivessem tido uma base de iniciação nesse momento, porque para, de alguma forma, tentar conter esse avanço que Israel já tinha. É isso, mas bem à frente. Né? Tá. Então, terminada a Primeira Guerra Árabe-Israelense, você tem essa configuração. 79% da Palestina ocupada por Israel, 21% da Palestina controlada pelos aliados palestinos, já que os palestinos não compunham um Estado. E isso ficou oficial como se fosse espólio de guerra. Isso é o Acordo de 49. Esse Acordo de 49, ele, na medida em que os árabes e os palestinos perdem a guerra, essa trégua de 49 refaz a partilha, para 79 a 21. Entendi. E estabelece a ONU aprova uma resolução, a resolução 194, que obrigava Israel a receber de volta os refugiados, esses 750 mil Sim, entendi. Que foram expulsos das suas casas, das suas terras. Essa resolução 194 teve o voto favorável dos Estados Unidos e, pasmem, teve o voto favorável de Israel. Israel aceitou a resolução 194, que é de 49. Nunca foi cumprida essa resolução. Nunca os palestinos puderam voltar para suas casas. Nunca os palestinos puderam voltar para suas terras. Com base nessa resolução é que se cria a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que a sigla em inglês é UNRWA, né? United Nations Refugee of War. Né? Então, eles passam a viver em pequenos agrupamentos ali. Fora da... Mas fora de Israel. Eles passam a viver em campos de refugiados que estão na Cisjordânia e na faixa de Gaza, mas também estão na Jordânia, estão no Líbano, estão no Egito. Muitos judeus falam que pelo fato dos palestinos não terem aceitado, né, essa divisão de terras, eles entraram em conflito, em guerra, perderam o conflito, né? Então isso justifica o avanço de Israel. A justificação esse argumento, Rodrigo, esse argumento é do seguinte. Você já ouviu esse argumento? Muitas vezes. Esse argumento é assim: eu entro na sua casa, tá lá você, sua esposa, seus filhos, eu tô com uma arma na mão e exijo que você me entregue todo o seu dinheiro. Você se recusa e eu te mato. O meu argumento de defesa perante o juiz vai cá. Seu juiz, eu não posso ser responsabilizado pela morte do Rodrigo e da família dele. Eu dei a ele uma oportunidade. A oportunidade de ele me entregar o dinheiro. Ele não quis me entregar o dinheiro, eu matei, eu não tenho culpa nisso. E agora é meu. Agora eu posso ficar com a casa dele, porque não mora ninguém ali. É o mesmo argumento. É o mesmo argumento. Então, ali então você tem um primeiro momento de expansão e consolidação do Estado de Israel. A União Soviética rompe com Israel
politicamente em 53, diplomaticamente em 67, mas a partir dali a União Soviética muda sua política externa. É um momento que, em função de vários fatores, entre eles a consolidação do Estado de Israel, mas também as condições em que os países árabes viviam, é um momento em que surge no Oriente Médio, com muita força, o chamado pan-arabismo, o nacionalismo árabe. O nacionalismo árabe vai chegar no governo do Egito com o Nasser, vai chegar no governo do Iraque, vai chegar no governo da Líbia, vai chegar no governo da Síria, vai chegar, enfim, é um processo dos anos 50 e dos anos 60. Esse nacionalismo árabe se confronta contra os Estados Unidos, basicamente em torno de questões como a da exploração do petróleo, e se confronta também com o Estado de Israel, porque o Estado de Israel se transforma naquele momento numa plataforma militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. É isso que eu sei. Os Estados Unidos... Inclusive, há um importante assessor do presidente Ronald Reagan que disse isso publicamente numa sessão do parlamento norte-americano, questionado sobre os recursos que eram enviados a Israel, porque os Estados Unidos banca militar e economicamente Israel. Ele respondeu: o Estado de Israel é o porta-aviões mais eficaz e barato que os Estados Unidos têm no mundo. Ele falou isso publicamente. Publicamente. É o porta-aviões mais barato e eficaz que os Estados Unidos têm no mundo. E o que Israel falou depois de uma fala dessa? Não, riu. Não se manifestou. Não se manifestou. A gente nem tá dentro, já nem é um barco. Então, ali você tem esse momento então de surgimento do nacionalismo árabe, e aí a União Soviética apoia o nacionalismo árabe e apoia a organização dos palestinos como uma força de resistência à ocupação sionista. Muda a política da União Soviética. A mudança política da União Soviética é muito importante, porque aí os palestinos começam a ter apoio dos países árabes e da União Soviética para constituir suas forças de resistência. E são fundados vários grupos resistentes, vários movimentos, e finalmente, em 1964, é criada a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, liderada pelo Yasser Arafat. O que era a OLP? Era uma frente política constituída por cerca de 12 grupos. O mais importante deles é um grupo chamado Al-Fatah, que era um grupo nacionalista, não era um grupo marxista, mas na OLP também tinha grupos marxistas. Os mais destacados era a Frente Popular de Libertação da Palestina, né? Era o mais destacado desses grupos. Por mais que a Rússia apoiou e os Estados Árabes, o poder econômico ainda de Israel é muito maior, né? Mas a OLP se organiza como uma força resistente importante, e os países árabes, com a ajuda da União Soviética, passam a estar dotados de um equipamento militar respeitável. Só que os Estados Unidos, o Reino Unido e a França faziam o mesmo com Israel. Dotavam Israel de armamento sofisticado, de treinamento, de recursos financeiros. O investimento era muito maior em Israel, sempre foi. O Estado de Israel, vendo o fortalecimento dos países árabes e da resistência palestina, o Estado de Israel faz a primeira das suas guerras preventivas. Essa que ele chama de guerra preventiva contra o Irã não é uma coisa original. Em 67, eles atacam o Egito, alegando que o Egito estava para atacar Israel, que o Egito estava concentrando tropas para atacar Israel. Israel ataca o Egito, e aí há uma guerra, é a terceira guerra árabe-israelense. Houve uma segunda guerra árabe-israelense em 1956, quando o Israel tomou o canal de Suez com apoio da França e do Reino Unido. Mas nesse momento os Estados Unidos não concordaram com isso. Nem a União Soviética e Israel, França e Reino Unido tiveram que recuar. Foi a chamada segunda guerra árabe-israelense. A terceira é em 67, que é mais conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Israel ataca o Egito, a Síria, a Jordânia apoiam o Egito, e você tem uma guerra que durou apenas 6 dias, de 5 a 10 de junho de 1967. Quando termina essa guerra, Israel controlava 100% da Palestina. O objetivo era expulsar os palestinos totalmente do território israelense. Não expulsar, Israel ocupa controlar. E controla a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Israel passa a controlar toda a chamada Palestina histórica. A Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental passam a viver sob ocupação militar. Mas por que tornar o Egito um inimigo nessa hora?
o Egito se posicionava como inimigo de Israel desde o início, desde a primeira guerra árabe-israelense. Porque o Egito esteve do lado dos palestinos. Enquanto governou Nasser... Tá, mas foi criado um pretexto de, vamos brigar aqui com o Egito. Não, porque o Egito controlava a faixa de Gaza. Lembra o que eu falei? Sim, Que sim. depois da sim. primeira guerra árabe-israelense, o Egito controlava a faixa de Gaza, a Jordânia controlava a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Então, para controlar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, Israel precisava derrotar o Egito e a Jordânia, claro, teria que lutar contra a Arábia Saudita, contra a Síria e outros países árabes que apoiaram Eram todos o Egito. simpatizantes ao Claro. Egito. Então, ali, terminou a Guerra dos 6 dias, 100%. Israel controla 100% da Palestina. Era algo tão grave que a ONU aprova, com apoio dos Estados Unidos, a Resolução 242. O que é a Resolução 242? É uma resolução que exige que Israel saia dos territórios ocupados. São as chamadas Fronteiras de 67. Ou seja, que Israel volte para os 79% da primeira guerra árabe-israelense e que os demais 21%